E agora, gente, nós queremos falar também sobre essas medidas que precisam ser tomadas para o cuidado, especialmente educação. E agora a Carol, ela vai ter um bate-papo muito interessante, porque o Brasil tem um ranqueamento aí ruim. Nós recebemos uma medalha de prata ruim no quesito da educação e é sobre isso que Carol Malta nos conduzirá em entrevista. Não é, Carol? É isso mesmo, Serginho. Você sabia que aí o Brasil ele tem o segundo maior número de estudantes com baixa performance em matemática básica, ciências e leitura, em uma lista aí de 64 países analisados no mundo. E o relatório divulgado esse ano baseia-se em dados colhidos em 2012 no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. E é para analisar esses dados e nos ajudar a entender essa realidade que eu recebo hoje a querida Valéria Morato, presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. Muito bom dia, Valéria! Para você também, para todos que nos ouvem, nos assistem. Muito simpática, seja muito bem-vinda, já estamos aqui conversando. E algo muito interessante, né? Como o Serginho falou, medalha de prata e, como disse, ele é o segundo país com o pior nível de aprendizado. Então, eu vou trazer isso para a Valéria nos explicar isso melhor, Valéria. Então, quer dizer que a gente está regredindo? O que está acontecendo aí com esses índices que estão demonstrando a questão do Brasil na educação, Valéria? Bem, nós avaliamos, estou na presidência do Sindicato dos Professores da Rede Privada, certo. Mas ao mesmo tempo eu também sou funcionária pública, né? E então consigo verificar essas duas realidades. Certo. Eu acredito e vivi durante esses anos, a partir de 2000, a aplicação dessas provas para os alunos da rede pública no Estado de Minas Gerais, mais especificamente, que é um pacote que vem do PISA, desse programa de incentivo e que engloba e que é aplicado no Brasil como um todo. Certo. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que o Brasil é um país de dimensão continental. Certo. Então, essa prova, na nossa avaliação, deveria servir para uma avaliação e não para um ranqueamento. Ok. Eu não posso esperar que que os alunos da região norte do Amazonas, que tem escolas flutuantes pela própria estrutura geográfica, certo, tenham o mesmo desempenho ou faça a mesma prova dos alunos da região sudeste, que tem toda a tecnologia, toda a infraestrutura ainda que ajudam, corroboram no ensino aí. Em tudo. Nós sabemos que a relação da educação, ela se dá a partir de incentivos, certo, de estímulos, e que essas crianças recebem estímulos totalmente diferenciados. A importância da avaliação é para saber aonde precisamos aplicar mais recursos. Entendo. E nesse sentido, esse ranking vem nos mostrar que desde 2000 o Brasil tem enfrentado a questão da escolarização e de maior inclusão dos alunos na rede pública. Certo. Na escola. E a lógica, é quando você inclui no início, as pessoas não estão preparadas para aquilo. Prontas, claro. Se você inclui, quem estava fora da escola eram as crianças do que a gente chama de base da pirâmide social. Certo. Então, menos favorecidas com recursos ou que estão na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Logicamente, essas crianças precisam se adaptar, receber mais conhecimentos, mais estímulos, para que elas possam, então, estar no mesmo patamar das outras. Então, apesar de parecer que é triste essa medalha de prata ao inverso, como disse o nosso colega, ela é uma realidade que para nós é favorável quando você pega a prova como um todo e faz uma análise mais específica. A gente estava conversando aqui, antes do bloco, aqui em off, você comentou que na primeira avaliação que teve, de 40 países, fala um pouquinho sobre essa pontuação, para a gente ter uma nova visão da situação.
O programa de avaliação, né, esse que é chamado PISA, ele se iniciou no ano de 2000. Certo. No ano de 2000, de 40 países que fizeram a prova, o Brasil ficou em 40º lugar. Hoje, o último lugar. O último lugar. Ok. Em 2012, que são os últimos dados divulgados, de 67 países que participaram, o Brasil ficou em 58º. Ou seja, analisando assim, ele melhorou, então. Melhorou. E, ao mesmo tempo, a questão, quando eu quero chamar a atenção para a inclusão, dos alunos brasileiros em 2000, 4.893 alunos fizeram a avaliação. Okay. No ano de 2012, 18.589. Ou seja, a proporção de alunos aumentou e a pontuação do Brasil também melhorou significativamente. Sim. Então, a melhora foi significativa, apesar da notícia não ser dada dessa maneira. E aí, quando você faz uma análise, vamos dizer, fria, e a Finlândia fica porque a prova é feita a cada 3 anos. A Finlândia fica nos 3 primeiros anos, ou até 2012, 2000, 2003, 2006, até 2009, a Finlândia fica em primeiro lugar. Não houve um crescimento no atendimento, porque a Finlândia é um país em que tem a população extremamente envelhecida. A população da Finlândia, ela é do tamanho da população da cidade do Rio de Janeiro. Então, são nuances que nós precisamos avaliar para entender um pouco a situação do Brasil. Com isso, eu não estou querendo dizer, né, que não temos que melhorar. Temos que melhorar muito. Certo. Muito. O Brasil também caminha para um número de nascimentos, né, de crianças bem menor, tem diminuído o número de nascimentos, e com isso o Brasil precisa agora investir, na minha avaliação, na questão da educação em tempo integral. Certo. Já existem algumas iniciativas que nos dão alento. Por exemplo, desde 2007, o governo federal lançou o programa Pró-Infância, que subsidia os municípios, porque a educação infantil ela é de responsabilidade dos municípios. Esse programa subsidia os municípios na construção de CMEIs ou MEIs que têm capacidade de acolhimento das crianças a partir de 2 anos em tempo integral. Então, uma criança que consegue ter contato com estímulos a partir de 2 anos de idade, certo, logicamente ela vai chegar aos 15 num outro patamar de aprendizagem. Entendo. Diferentemente daquelas que até então só começavam a frequentar as escolas a partir de 7, 8 anos. Entendo. Então, essa é uma boa iniciativa. Com relação ao acolhimento das crianças acima de 10 anos, 8 anos, que já estão na educação básica e que deverão estar na escola em tempo integral, existe o programa Mais Educação, que também é um incentivo, né, e um subsídio para que as escolas, além do Fundeb, né, as escolas recebem um volume de dinheiro, mas para isso as escolas precisam querer. Né? As escolas incentivadas pelo Estado e pelo município, a escola precisa se adequar e aderir ao programa Mais Educação, que faz com que as crianças tenham no contraturno atividades de cultura, atividades físicas, então permaneçam um tempo maior dentro da escola, fazendo com que elas fiquem fora da rua, fora do risco de drogas, fora do risco de todo quanto é contravenção, violência, e estejam ali em constante formação, o que vai propiciar um resultado muito melhor na avaliação. E as escolas têm tido alguma resistência para se inserir esses programas? Porque o programa, ele é um incentivo e um subsídio. Sim. As prefeituras e os estados precisam ajudar as escolas nessa organização, porque as escolas públicas, elas não têm vida própria, elas não têm gestão própria, diferentemente das escolas privadas. A escola pública, ela tem uma série de, o que é legítimo, né, o que é certo, uma série de regras que ela precisa seguir. Então, o município, e eu estive à frente da Secretaria Municipal de Educação em Divinópolis, que é a minha cidade,
entre 2009 e 2012. Então, nesse período, eu implantei esse programa também. Então, as escolas precisam ser ajudadas na implantação. Não é que há uma rejeição, mas há uma dificuldade. Então, as secretarias de educação, tanto municipal quanto estadual, precisam dar esse apoio para que as escolas Você entende que essa dificuldade é devido, às vezes, não entender o propósito final, ou às vezes isso não é tão importante para eles? Como é que você Nenhuma observa? coisa nem outra. As escolas dão, a gestão da escola, os diretores, os professores entendem a importância e a necessidade. Certo. O que não há é pernas, né? Porque para além daquele fazer cotidiano, você precisa de uma estrutura para organizar esse contraturno, espaço físico. Então, existe toda uma logística. Ok. E que para receber isso. Muitas vezes impede. As próprias escolas precisam fazer contato ou convênios, vamos dizer assim, com a comunidade local para que haja um espaço para atendimento desses alunos no contraturno. Então, são questões e nuances que precisam ser resolvidas pelo conjunto responsável pela educação federal, estadual. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.